Você já se perguntou quanto vale a dignidade de uma pessoa? Não em dinheiro, mas em anos, em dias, em horas servindo café, arrumando camas, esfregando pisos de mármore com os joelhos já doloridos. Eu sei exatamente quanto vale. 40 anos. 40 anos de bom dia sem resposta, de por favor que nunca ouvi, de obrigado que ficou preso na garganta de quem devia pronunciá-lo. Meu nome é Aparecida dos Santos. Tenho 78 anos e por quase toda a minha vida adulta fui conhecida apenas como a empregada dos Mendonça Albuquerque. Não Aparecida, não Dona Cida. Apenas a empregada, como se esse título apagasse tudo o que eu era antes de cruzar o portão daquela mansão no alto da colina em Cachoeira, interior da Bahia. Feche os olhos por um momento. Imagine acordar todos os dias às 5 da manhã em um quartinho nos fundos de uma casa que não é sua. Imagine o som do despertador antigo tocando no escuro, enquanto o resto da casa ainda dorme profundamente. Imagine acender a luz fraca do seu quarto, menor que a despensa onde guarda as conservas dos patrões, e se preparar para mais um dia invisível. Você já foi invisível alguma vez? Não como nos contos de fadas ou filmes de ficção. Invisível de verdade. De passar pela sala com uma bandeja nas mãos e as pessoas continuarem conversando como se ninguém tivesse entrado. De servir o jantar e ouvir comentários sobre você. Essa aí está ficando velha. Como se você fosse um móvel, incapaz de compreender palavras ou sentir dor. Foi assim que vivi por 4 décadas. Minha pele foi enrugando, meus cabelos foram embranquecendo, e eu continuava a servir o café da manhã com o mesmo sorriso educado, mesmo quando meu corpo implorava por descanso. Cada sim, senhora, e sim, senhor, que saía da minha boca carregava um pedaço da minha alma que nunca mais voltaria. O cheiro de café recém-coado ainda me lembra daquelas manhãs. Mas hoje, quando preparo minha xícara, o aroma tem um significado diferente. Hoje, ele representa liberdade. Porque depois de 40 anos servindo a mesma família, aconteceu algo que ninguém esperava, nem mesmo eu. Algo que os filhos da minha patroa chamaram de vingança, mas que para mim foi apenas justiça chegando tarde, como um ônibus demorado numa estrada de terra. Esta é minha história. Não é uma história de ódio ou de revanche. É uma história sobre dignidade. Sobre como ela pode ser tirada aos poucos, em pequenos gestos diários, e como pode ser devolvida, às vezes, no momento em que menos esperamos. E talvez, quando você terminar de ouvi-la, você nunca mais olhe para a pessoa que serve seu café da mesma maneira. Nasci em 1947, numa casinha de taipa nos arredores de Cachoeira. Minha mãe lavava roupa para as famílias ricas e meu pai trabalhava no campo quando tinha serviço. Éramos 5 irmãos, dividindo 2 cômodos e sonhos maiores que nossa realidade permitia. Estudei até a 4ª série numa escolinha rural. Minha professora, Dona Raimunda, dizia que eu tinha facilidade com as letras, que poderia ser alguém na vida. Mas aos 12 anos, precisei deixar os livros para ajudar em casa. As letras dos livros foram substituídas pelos números das feiras, onde vendia as frutas que meu pai colhia no quintal. Com 17 anos, me apaixonei por um rapaz que trabalhava na estação de trem. Joaquim tinha olhos gentis e me prometeu o mundo. Acreditei nele como se acredita no sol nascendo todas as manhãs. Engravidei. E como tantas histórias parecidas com a minha, ele partiu no mesmo trem onde trabalhava, levando promessas que nunca se cumpririam. Meu filho, Antônio, nasceu forte, com os mesmos olhos do pai. Minha mãe, católica fervorosa, engoliu a vergonha de ter uma filha solteira e me ajudou a criá-lo enquanto eu trabalhava na fábrica de fumo que havia na cidade. O cheiro do tabaco impregnava minha roupa, meus cabelos, até meus sonhos. Mas era um emprego digno, com carteira assinada e um salário que, apertado, dava para sustentar meu menino. Foi nessa época que aprendi a sonhar pequeno. Não com casas grandes ou viagens, mas com coisas simples. Um dia poder comprar uma máquina de costura, talvez ter um rádio novo, quem sabe até uma televisão.
Pequenos luxos que faziam meus olhos brilharem quando passava pela vitrine da loja de eletrodomésticos no centro. Em 1977, a fábrica fechou. De repente, centenas de nós estávamos na rua, com filhos para alimentar e contas para pagar. Antônio tinha 13 anos e estava em idade de estudar mais sério, sonhando em ser professor. Bati em muitas portas, mas na nossa cidade pequena, sem a fábrica, os empregos se tornaram escassos como chuva em agosto. Foi quando Dona Neuza, que trabalhava na casa da família Mendonça Albuquerque, comentou que a casa grande precisava de mais uma empregada. A idosa que servia lá há anos havia falecido, e Dona Celina, a matriarca, estava procurando alguém para substituí-la. "Você cozinha bem, Cida", disse Dona Neuza. "E é limpa, trabalhadora. A senhora vai gostar de você." Nunca havia pensado em trabalhar como empregada doméstica. Na minha família, as mulheres lavavam roupa, vendiam quitutes, trabalhavam na roça ou nas fábricas. Serviço doméstico tinha um peso diferente, carregava o eco da escravidão ainda recente na memória coletiva da nossa gente. Mas o desespero não escolhe caminhos dignos. Ele empurra a gente para onde há uma porta aberta. Lembro do dia em que subi a colina para a entrevista. O vestido mais limpo que tinha, cabelo preso num coque, as mãos ásperas escondidas dentro de uma bolsa de palha feita por minha mãe. A mansão parecia saída de outro mundo, com seus jardins bem cuidados e janelas altas. Quando bati no portão, o coração batia como um tambor em dia de festa. Dona Celina me recebeu na varanda. Alta, postura ereta, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados. Olhos azuis que pareciam examinar cada centímetro da minha existência. "Neuza me disse que você está precisando muito do trabalho", foi a primeira coisa que ela disse, como se minha necessidade fosse uma qualificação a mais no currículo. "Sim, senhora", respondi, engolindo o orgulho junto com um nó na garganta. "Tenho um filho para criar. Sou viúva." A mentira sobre ser viúva saiu naturalmente. Era mais fácil do que explicar o abandono, mais digno aos olhos de uma senhora de família tradicional. Ela acenou com a cabeça, aprovando a resposta. "Aqui temos regras, Aparecida. Discrição absoluta sobre o que vê e ouve nesta casa. Dedicação total ao serviço. Nada de visitas sem autorização. Seu quarto será nos fundos, com folga aos domingos à tarde, quando poderá ver seu filho." Enquanto ela falava, meus olhos percorriam o salão visível através da porta aberta. Lustres de cristal, móveis que pareciam saídos de um palácio, quadros com molduras douradas. Um mundo completamente distante do meu. Um mundo onde eu seria apenas uma sombra, movendo-se silenciosamente para manter tudo funcionando sem ser notada. "Você terá onde dormir e o que comer", concluiu ela, como se estivesse me oferecendo o céu. "E um salário justo." O que era justo para ela seria suficiente para mim. Não importava. Naquele momento, qualquer coisa era melhor do que ver meu filho com fome. Aceitei o emprego sem imaginar que estava assinando um contrato invisível de 4 décadas. Sem saber que aquele portão que se abria para mim seria tão difícil de cruzar de volta. Aprendi rápido as regras não escritas da Casa Grande. Os filhos de Dona Celina me ensinaram, sem dizer uma palavra, exatamente qual era meu lugar. Dr. Eduardo, o mais velho, advogado respeitado na cidade, me tratava como um móvel necessário, mas incômodo. Passava por mim nos corredores sem me ver, como se fosse possível atravessar fantasmas. Quando precisava de algo, dizia: "Traga-me café", ou "Minha camisa azul precisa ser passada", nunca dirigindo a palavra diretamente a mim, sempre falando das coisas que precisavam ser feitas, como se elas pudessem se fazer sozinhas. Helena, a filha do meio, tinha um talento especial para humilhações sutis. "Essa aí não sabe servir um chá decente", comentava com as amigas que visitavam a casa, como se eu não estivesse a poucos metros de distância. Ou então: "Mamãe tem um coração grande demais, dá emprego a qualquer um." Sorria depois, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e completava: "Mas a coitada se esforça, não é mesmo?" Roberto, o caçula, era o pior. Tinha prazer em criar trabalho desnecessário.
Pisava com sapatos sujos no piso recém-encerado, derramava propositalmente bebidas em lençóis limpos, deixava roupas espalhadas pelo quarto quando o armário estava a um passo de distância. Ué, não é seu trabalho limpar? Respondia quando eu raramente demonstrava cansaço. Mamãe não te paga para isso? Nas festas e recepções, que eram frequentes, a casa se enchia de pessoas importantes, políticos, empresários, médicos, a nata da sociedade de Cachoeira e até de Salvador. Nesses dias, eu e Dona Neuza trabalhávamos desde o amanhecer. Preparávamos bandejas de salgadinhos, pólímos talheres de prata, arrumávamos flores em vasos de porcelana chinesa. Durante essas festas, eu me tornava ainda mais invisível, uma sombra deslizando entre os convidados com bandejas. Às vezes, escutava comentários. A Celina tem sorte com as empregadas, são tão discretas. Ou, essa daí é quase da família, não é? E Dona Celina acenava, sorrindo polidamente, enquanto eu engolia aquele quase que marcava a fronteira intransponível entre nossos mundos. Meu filho crescia longe de mim. Nos domingos à tarde, quando podia vê-lo, percebia como ele mudava rápido. Antônio ficava com minha mãe durante a semana, e quando ela faleceu em 1982, passou a morar com minha irmã. Nas poucas horas que tínhamos juntos, eu tentava compensar a ausência com histórias, com bolos feitos especialmente para ele, com o pouco dinheiro que conseguia economizar para seus estudos. Mãe, por que a senhora não arruma outro emprego? Ele me perguntou certa vez, já adolescente, percebendo meu cansaço. Um que deixe a senhora ficar mais em casa. Como explicar a um menino que, para mulheres como eu, sem estudo e sem marido, as opções eram limitadas como as gotas d'água em tempo de seca? Como dizer que aquele emprego, por mais que me consumisse, garantia seu estudo, garantia que ele teria chances que eu nunca tive? Este trabalho é uma bênção, meu filho, respondi, escondendo a dor atrás de um sorriso. Dona Celina é boa patroa. E era verdade, de certo modo. Dona Celina tinha momentos de humanidade que seus filhos desconheciam. Quando Antônio teve pneumonia grave em 1986, foi ela quem pagou o hospital particular, quem chamou o melhor médico da região. Filho é filho, Cida. Sei o que é se preocupar com os nossos, disse ela, num raro momento em que me chamou pelo apelido, como se fôssemos quase iguais. Às vezes, tarde da noite, quando a casa dormia, ela vinha à cozinha. Sentava-se à mesa simples onde eu e Neuza fazíamos nossas refeições e pedia um chá. Nessas horas, a máscara da patroa caía um pouco e eu vislumbrava a mulher por trás do título. Ela falava dos filhos, das decepções, da solidão que sentia mesmo cercada por luxo. Eles só me procuram quando precisam de dinheiro, confidenciou certa vez, as mãos enrugadas segurando a xícara de porcelana. Eduardo com seus investimentos fracassados, Helena com suas viagens, Roberto com suas farras. Nenhum deles se preocupa realmente comigo. Foi nessas conversas noturnas que percebi o estranho paralelo entre nós. Ambas servíamos àquela família. Ela, com seu dinheiro e posição. Eu, com meu trabalho e silêncio. Ambas invisíveis de maneiras diferentes. Com o passar dos anos, um conflito silencioso crescia dentro de mim. A cada aniversário não celebrado com meu filho, a cada Natal servindo a ceia para os outros enquanto pensava na mesa simples onde Antônio ceava sem mim, a cada humilhação engolida em silêncio, algo se quebrava e se reconstruía dentro de mim. Não era ódio. Nunca permiti que fosse ódio. Era uma espécie de resolução quieta, uma certeza de que, de alguma forma, a vida precisava ter mais sentido do que servir café para pessoas que não me enxergavam como ser humano. Aquele conflito ficou adormecido por décadas, enquanto eu observava meu rosto envelhecer no pequeno espelho do quartinho dos fundos. Enquanto via meu filho crescer, se formar professor, se casar, me dar netos que eu só via em rápidas visitas ou em fotografias que guardava como tesouros. Mas o tempo, esse mestre implacável, estava preparando uma reviravolta que nenhum de nós poderia prever. E o conflito que fermentava silenciosamente dentro de mim encontraria uma resolução que ninguém naquela casa imaginava possível.
Em 2015, o mundo da mansão dos Mendonça Albuquerque começou a mudar. Lembro-me do dia exato. Era uma terça-feira de março, o céu carregado de nuvens prometendo chuva. Eu estava estendendo lençóis no varal dos fundos quando ouvi um barulho vindo do quarto de Dona Celina. Corri para lá, ainda com os pregadores de roupa na mão. Encontrei-a caída ao lado da cama, respiração ofegante, olhos assustados. Aos 87 anos, seu corpo frágil parecia ainda menor contra o tapete persa que cobria o chão. Cida, ela sussurrou, usando meu apelido como só fazia nos momentos mais íntimos, não consigo levantar. Chamei a ambulância pelo telefone fixo da sala. Enquanto esperávamos, segurei sua mão. As mãos dela, sempre tão bem cuidadas, com as unhas feitas no salão toda semana, agora pareciam garras de pássaro, pele quase transparente sobre veias azuladas. Minhas mãos calejadas por décadas de trabalho doméstico seguravam as dela como se pudessem transferir força. Não chame meus filhos ainda, pediu ela, o orgulho ainda presente mesmo na dor. Primeiro quero saber o que tenho. O diagnóstico veio rápido e implacável. AVC. Não foi grave o suficiente para levá-la, mas suficiente para mudar tudo. Dona Celina voltou para casa após 3 semanas no hospital, mas não era mais a mesma. O lado direito do corpo respondia com dificuldade. A fala arrastava nas palavras mais complexas, e a independência que tanto prezava estava comprometida. Dr. Eduardo apareceu no hospital apenas 2 vezes, sempre apressado, sempre olhando o relógio. Helena mandou flores caras com cartões escritos pela secretária. Roberto ligou de Portugal, onde estava viajando, para dizer que, infelizmente, não poderia voltar agora. Ver o abandono nos olhos de Dona Celina me partiu o coração de uma forma que nem as décadas de humilhações conseguiram. A senhora vai precisar de cuidados especiais, explicou o médico durante a alta, olhando para mim e não para os filhos ausentes. Alguém precisará estar com ela o tempo todo. Neuza já tinha se aposentado anos antes. Só restava eu. Aos 68 anos, com o corpo dolorido das décadas de trabalho pesado, assumi o papel de cuidadora. Não era mais apenas a empregada. Tornei-me enfermeira, fisioterapeuta amadora, dama de companhia. Minha rotina mudou completamente. Acordava ainda mais cedo para preparar os remédios, ajudá-la com o banho adaptado, fazer os exercícios que o fisioterapeuta ensinava nas raras visitas que os filhos pagavam a contragosto. À noite, dormia em um colchão ao lado da cama dela, sempre alerta para qualquer chamado ou problema. Os filhos contrataram uma enfermeira para vir 3 vezes por semana, por insistência do médico. Mas era eu quem realmente cuidava de Dona Celina, quem conhecia cada expressão de dor que ela tentava esconder, cada preferência que mantinha mesmo na doença, cada medo que não confessava a ninguém mais. Foi nesse período que nossa relação mudou profundamente. As barreiras entre patroa e empregada, sempre tão rigidamente mantidas, começaram a se dissolver nas noites longas em que ela não conseguia dormir, atormentada por dores e pela solidão. Cida, disse ela certa noite, enquanto eu ajustava seu travesseiro, você é a única pessoa nesta casa que realmente se importa comigo. Não respondi. Não precisava. Ambas sabíamos da verdade daquelas palavras. Em uma tarde de domingo, enquanto os sinos da igreja matriz tocavam ao longe, ela pediu que eu abrisse a gaveta da cômoda antiga e pegasse uma caixa de madeira entalhada. Com as mãos trêmulas, retirou um envelope. Quero que você leia isso, pediu, estendendo-me o papel. E depois guarde novamente. Não comente com ninguém. Com o coração acelerado, abri o envelope. Era uma cópia de um testamento, datado de 10 anos antes. Entre as várias disposições sobre a divisão de bens entre os filhos, um parágrafo se destacava como água no deserto. A Aparecida dos Santos, que serviu a mim e minha família com lealdade por tantos anos, deixo o apartamento da Rua das Acácias, no 47, livre de quaisquer ônus, para que tenha um lar próprio e digno em seus últimos anos.
Meus olhos embaçaram com lágrimas que não consegui conter. Um apartamento, um lar próprio, algo que nunca imaginei possível. Por que a senhora está me mostrando isso agora? Perguntei, a voz trêmula. Dona Celina sorriu, aquele meio sorriso que o AVC permitia. Porque quero que você saiba que seu sacrifício não foi em vão. E porque temo que meus filhos tentem impedir isso quando eu me for. Devolvi o papel com mãos trêmulas. Guardei a caixa onde ela indicou e voltei aos meus afazeres, tentando processar o que acabara de descobrir. Aquela tarde de domingo marcou o início de uma transformação que nem eu mesma compreendia totalmente. Algo havia mudado para sempre dentro de mim. Não era esperança, nem ambição, mas uma estranha sensação de justiça que começava a tomar forma depois de 4 décadas de invisibilidade. Naquela noite, depois que Dona Celina finalmente adormeceu, voltei para meu pequeno quarto nos fundos e me sentei na cama estreita que conhecia cada curva do meu corpo envelhecido. As mãos ainda tremiam, não de medo ou cansaço, mas de um sentimento que não conseguia nomear. Um apartamento, um pedaço de terra e concreto que seria meu, onde ninguém poderia me dizer quando acordar ou quando dormir. Onde ninguém me chamaria com o bater de palmas como se chama um cachorro. Um lugar onde poderia receber meu filho Antônio, minha nora e meus netos sem pedir permissão, sem olhares de reprovação. Não conseguia absorver completamente o significado daquilo. Em toda a minha vida, nunca possuí mais que alguns poucos móveis, roupas modestas e lembranças guardadas em caixas de sapato. A ideia de ter um imóvel, um endereço permanente, um lugar para chamar de meu, era tão estranha quanto imaginar a cor de uma nota musical. Peguei a foto de Antônio com a família que mantinha na mesinha de cabeceira. Meu filho, professor respeitado em São Paulo, casado com uma mulher gentil, pai de 2 meninos que mal me conheciam. Nos raros encontros que tínhamos, ele sempre perguntava: "Mãe, quando a senhora vai se aposentar? Vem morar com a gente." E eu sempre desviava o assunto, porque sabia que não tinha para onde ir, que minha aposentadoria mal daria para alugar um quarto na periferia. "Meu filho", sussurrei para a fotografia, como se ele pudesse me ouvir. "Talvez um dia eu tenha um lugar para receber vocês decentemente." Mas imediatamente a culpa me invadiu. Como podia pensar assim? Dona Celina ainda estava viva. Eu estava, de certa forma, contando com sua morte para ter minha libertação. Isso me fazia uma pessoa terrível? As emoções se misturavam como óleo e água dentro do meu peito. Gratidão pela generosidade inesperada de Dona Celina, raiva pelos anos de tratamento injusto, esperança por um futuro diferente, medo de que tudo não passasse de um sonho que nunca se realizaria. No dia seguinte, cuidei de Dona Celina como sempre, mas algo havia mudado na forma como a via. Não era mais apenas a patroa doente, mas alguém que, apesar de todas as barreiras sociais e preconceitos de sua classe, havia enxergado em mim um ser humano digno de consideração. Cada gesto de cuidado agora carregava não apenas o dever de anos de serviço, mas uma gratidão genuína que nunca havia sentido antes. Ao mesmo tempo, minha relação com os filhos dela ganhou uma nova dimensão. Cada visita rápida deles, cada telefonema breve para verificar como mamãe está, cada ordem dada sem olhar nos meus olhos, tudo agora passava por um filtro diferente. Eu sabia algo que eles não sabiam, e esse conhecimento me dava uma estranha sensação de poder que nunca havia experimentado. Certa tarde, enquanto ajudava Dona Celina com os exercícios para a mão afetada pelo AVC, Dr. Eduardo apareceu inesperadamente. Entrou no quarto como sempre fazia, sem bater, como se o espaço e todos dentro dele lhe pertencessem por direito. "Mamãe, precisamos falar sobre a venda da casa de praia", anunciou ele sem nem mesmo perguntar como ela estava. Apareceu um comprador interessado. Dona Celina me olhou de soslaio antes de responder com dificuldade. "Não quero vender. É para seus filhos." "Eles mal vão lá, mamãe. E a manutenção está cara. Seja razoável."
Continuei ajudando-a com os exercícios, fingindo não prestar atenção, como sempre fazia. Mas desta vez, quando Eduardo passou por mim ao sair, irritado com a negativa da mãe, não baixei os olhos como costumava fazer. Mantive o olhar firme, pela primeira vez em décadas. Ele pareceu momentaneamente confuso, como se um móvel da casa tivesse subitamente ganhado expressão. Naquela noite, deitada no meu colchão ao lado da cama de Dona Celina, deixei que as lágrimas viessem silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza ou autocomiseração, como tantas outras que derramei ao longo dos anos. Eram lágrimas de um despertar tardio, de uma dignidade há muito tempo adormecida que começava a se agitar dentro do meu peito. Cida, está acordada? A voz fraca de Dona Celina cortou a escuridão. Sim, senhora. Você está chorando? Pensei em negar, como sempre fazia quando me perguntavam sobre meus sentimentos, mas respondi: estou sim. Por quê? Por tudo, Dona Celina. Por toda a minha vida, pelos anos que passaram, pelo que a senhora me mostrou ontem. Um longo silêncio se estabeleceu entre nós. Então ouvi sua respiração entrecortada e percebi que ela também chorava. Perdoe meus filhos, Cida, ela disse finalmente. Eles nunca aprenderam a ver além do próprio umbigo. Eu falhei nisso. A senhora não precisa se desculpar por eles. Preciso sim, porque fui eu quem os criou assim, e agora é tarde demais para mudar. Naquela noite, deitada na escuridão, ouvindo a respiração irregular de minha patroa, percebi que ambas éramos prisioneiras de escolhas feitas muito tempo atrás. Ela, do privilégio que a cegou para a humanidade de quem a servia. Eu, da necessidade que me fez aceitar menos do que merecia por tantos anos. Mas enquanto ela não tinha mais tempo para corrigir seus erros, eu talvez ainda tivesse uma chance de viver diferente nos anos que me restavam. Aquela revelação, aquele testamento guardado na caixa de madeira, havia plantado em mim algo que nunca tinha permitido florescer. A esperança de um futuro onde eu não seria apenas uma sombra na vida dos outros. Nos meses que se seguiram, a saúde de Dona Celina oscilava como uma chama ao vento. Havia dias bons em que conseguia sentar na varanda e observar o jardim, falando quase sem dificuldade. E havia dias ruins em que mal conseguia engolir a sopa que eu preparava especialmente para ela, quando a frustração com a própria fragilidade a deixava irascível e distante. Enquanto isso, uma mudança sutil começou a acontecer dentro daquela casa. O conhecimento do testamento agia em mim como uma pequena semente, transformando a forma como enxergava minha posição ali. Não anunciei nada, não mudei drasticamente meus hábitos, mas comecei a ocupar meu espaço de forma diferente. Quando Helena reclamou do tempero da comida, não me desfiz em desculpas como sempre fazia. Apenas respondi calmamente. É o tempero que sua mãe prefere agora, dona Helena. O paladar dela mudou com os remédios. E continuei meu trabalho, sem me curvar ao seu olhar surpreso. Quando Roberto apareceu depois de meses sem visitar a mãe e exigiu que eu lavasse as roupas que trazia da viagem agora mesmo, respondi: assim que terminar de dar o banho em sua mãe, Sr. Roberto. Ela tem prioridade. Ele me olhou como se tivesse levado um tapa, mas não insistiu. Pequenas resistências diárias, pequenas afirmações da minha dignidade. Era como se o futuro prometido no testamento já começasse a modificar meu presente, mesmo que de forma quase imperceptível para os outros. A notícia da doença de Dona Celina espalhou-se pela cidade, e antigas amigas começaram a visitá-la com mais frequência. Percebi como elas me tratavam diferente dos filhos dela, com um respeito quase reverencial pelo papel que desempenhava agora. Que bênção a Celina ter você, Aparecida, comentou Dona Marlene, uma das mais antigas amigas da patroa, enquanto eu servia chá. Nem todos os filhos cuidariam assim. Não sou filha, sou empregada, respondi automaticamente. Dona Marlene sorriu, com uma sabedoria nos olhos que só a idade traz. Há laços que são mais fortes que o sangue, minha querida. São os laços da lealdade. Aquelas palavras ficaram comigo. Lealdade.
Era isso que havia dado a Dona Celina por 40 anos. Não por medo ou falta de opções, mas porque, de alguma forma, aquela havia se tornado minha vida também. Minha identidade estava entrelaçada com aquela casa, com a família que servi, mesmo quando não me reconheciam como mais que uma funcionária. Em julho de 2016, quase 1 ano e meio após o AVC inicial, Dona Celina sofreu outro, mais grave desta vez. Passou semanas no hospital, entre a vida e a morte. Foi quando os filhos começaram a agir de forma estranha comigo. Dr. Eduardo, que mal falava além do necessário, de repente começou a perguntar sobre meus planos para quando tudo isso acabar, como ele delicadamente se referia à possível morte da mãe. A senhora tem para onde ir, Aparecida? Algum parente que possa acolhê-la? Perguntou ele certo dia, no corredor do hospital, com uma preocupação que nunca demonstrara antes. Tenho meu filho em São Paulo, respondi simplesmente, mas ainda não penso nisso. Sua mãe ainda precisa de mim. Ele assentiu, pensativo, e se afastou murmurando algo sobre arranjar uma gratificação pelos anos de serviço. Helena foi mais direta. Numa tarde em que estávamos sozinhas no quarto do hospital, enquanto Dona Celina dormia sob efeito de sedativos, ela sentou-se ao meu lado. Cida, começou, usando meu apelido pela primeira vez em décadas. Mamãe sempre teve você em alta consideração. Apenas assenti, esperando. Estamos pensando em como agradecer por todo o seu trabalho quando... Ela hesitou. Quando não precisarmos mais de seus serviços. Talvez um valor que ajude a senhora a se estabelecer. Muito gentil, Dona Helena, respondi, mantendo o rosto impassível. Mas não precisam se preocupar comigo. Ela pareceu desconfortável com minha resposta. Insisto. Afinal, a senhora já está em idade de se aposentar, não é mesmo? Deve estar cansada depois de tantos anos. Percebi então o que estava acontecendo. De alguma forma, suspeitavam. Talvez tivessem encontrado o testamento, ou talvez Dona Celina tivesse mencionado algo nos momentos de confusão mental que às vezes a acometiam. Estavam tentando me oferecer algum dinheiro, na esperança de que eu abrisse mão de qualquer direito que pudesse ter. O terço que sempre carregava no bolso do avental pareceu pesar mais. Minha mãe, mulher de fé inabalável, sempre dizia que Deus não dá o fardo sem dar os ombros para carregá-lo. Estava eu recebendo agora a força para enfrentar o que viria pela frente? Quando Dona Celina finalmente recebeu alta, estava ainda mais frágil. Os médicos foram claros, era uma questão de tempo. Poderiam ser meses, talvez 1 ano, não mais que isso. A família contratou uma enfermeira para o período noturno, mas durante o dia continuava sendo eu quem cuidava de tudo. Em uma manhã de março de 2017, enquanto ajudava Dona Celina a tomar seu café, ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Cida, disse ela, os olhos azuis ainda brilhantes apesar da doença. Você foi mais leal que meu próprio sangue. Engoli o nó que se formou em minha garganta. A senhora sempre foi boa comigo, Dona Celina. Ela sorriu, aquele meio sorriso que o AVC permitia. Nem sempre, mas você nunca falhou comigo. Fez uma pausa para recuperar o fôlego. Meus filhos vão tentar tirar o que te deixei. Estão procurando o testamento. Já perguntaram ao advogado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A senhora não precisa se preocupar com isso agora. Preciso, sim. Sua voz ganhou uma firmeza inesperada. Josimar, meu advogado, sabe tudo. Confie nele. O testamento está registrado. Eles não podem mudar. Naquela tarde, enquanto ela dormia, tive a certeza de que o evento que tinha começado com a revelação do testamento estava chegando ao seu ápice. As engrenagens do destino estavam em movimento, e eu, uma simples empregada doméstica que nunca ousou sonhar além das paredes daquela mansão, estava prestes a enfrentar uma batalha para a qual nunca imaginei ter forças. Mas algo tinha mudado em mim. A semente plantada naquela noite de confissões havia crescido, silenciosa, mas firmemente.
Não era ganância ou desejo de vingança que me movia. Era algo mais profundo, mais fundamental. O direito de terminar meus dias com a dignidade que me foi negada por tanto tempo. Quando o telefone tocou 3 semanas depois e a voz grave do Dr. Josimar pediu que eu comparecesse ao seu escritório para a leitura do testamento de Dona Celina Mendonça Albuquerque, não senti surpresa. Apenas uma estranha calma, como se tudo estivesse finalmente caminhando para seu devido lugar. O escritório do doutor. Josimar ficava no centro histórico de Cachoeira, num casarão colonial restaurado. Foi a primeira vez em décadas que entrei em um lugar assim, não pela porta dos fundos ou para servir alguém. Sentei-me na poltrona de couro que me foi indicada, sentindo-me deslocada com minhas mãos calejadas, repousando sobre o vestido simples que guardava para ocasiões especiais. Dr. Eduardo chegou pontualmente às 10 horas, vestindo um terno escuro impecável. Parecia surpreso ao me ver ali, mas apenas acenou com a cabeça em reconhecimento. Helena entrou logo depois, o salto alto ecoando no piso de madeira, seguida por Roberto, que cheirava a uísque mesmo àquela hora da manhã. Nenhum deles sentou ao meu lado. Mantiveram distância, como se minha presença ali fosse um equívoco a ser corrigido em breve. "Estamos todos presentes?" perguntou o Dr. Josimar, um homem de meia idade com óculos de armação grossa e um rosto que inspirava confiança. "Sim", respondeu o Dr. Eduardo secamente. "Podemos começar logo? Tenho compromissos ainda hoje." Dr. Josimar assentiu e começou a ler o testamento. As formalidades jurídicas soavam como língua estrangeira para mim, até que ele chegou à parte que mudaria tudo. A Aparecida dos Santos, que cuidou de mim e de minha família com dignidade e dedicação por décadas, deixa o apartamento da Rua das Acácias, número 78, para que tenha nos seus últimos anos o conforto que sempre mereceu. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter substância própria. Pude sentir o olhar dos 3 filhos de Dona Celina queimando sobre mim. Dr. Eduardo foi o primeiro a reagir. "Isso é absurdo!" Sua voz ecoou pela sala. "Esse apartamento vale uma fortuna." "Está no centro histórico. É patrimônio de família." "Eduardo, controle-se", advertiu o Dr. Josimar. Sua mãe estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando registrou este testamento em 2005 e o reafirmou em 2015. "Ela deve ter sido manipulada", interveio Helena, seu rosto contorcido em indignação. Essa mulher aproveitou da fragilidade da nossa mãe." Eu permaneci em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos fixos em um ponto na parede à minha frente. 40 anos servindo aquela família me ensinaram quando falar e quando calar. Aquele era momento de silêncio. "O testamento é claro e está juridicamente perfeito", continuou o Dr. Josimar. "Além disso, há uma carta escrita pela Dona Celina explicando suas razões, que deverá ser aberta apenas em caso de contestação judicial." Roberto, que até então parecia alheio ao que acontecia, aproximou-se de mim, inclinando-se até ficar com o rosto próximo ao meu. Senti o cheiro de álcool em sua respiração. "Quanto você quer, Cida?" perguntou em voz baixa. "Podemos te dar um bom dinheiro, mais do que você jamais viu, muito melhor que esse apartamento velho." Respirei fundo. Lembrei de todas as vezes que limpei seus vômitos depois das festas, de como consolei Dona Celina quando ele foi preso por dirigir embriagado, de quantas vezes o vi tratar funcionários como objetos descartáveis. "Não está à venda, seu Roberto", respondi com uma firmeza que nem eu sabia que possuía. Ele se afastou como se tivesse levado um tapa. Dr. Eduardo interveio rapidamente. "Vamos contestar esse testamento", anunciou, ajeitando a gravata como fazia sempre que estava irritado. Minha mãe não estava em condições de decidir sobre seu patrimônio nos últimos anos. Dr. Josimar apenas assentiu. "É seu direito, mas devo informar que sua mãe previu essa reação e tomou providências. O processo pode ser longo e revelador." A palavra pairou no ar como uma ameaça velada. O que mais Dona Celina teria escrito naquela carta?
Quais segredos de família poderiam vir à tona num processo judicial? Ao sair do escritório, experimentei pela primeira vez o peso do que estava por vir. Durante 40 anos, fui invisível dentro daquela casa. Agora, subitamente, eu era vista, não como uma pessoa, mas como um obstáculo a ser removido. Na calçada, Helena me alcançou. Seu perfume caro invadiu meu espaço antes mesmo que ela falasse. Cida, seja razoável, disse, tentando suavizar a voz. Você não tem condições de manter aquele apartamento. Os impostos, a taxa de condomínio. Vai acabar tendo que vender de qualquer jeito. Por que não facilitar para todos? Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a menina que um dia penteei os cabelos para festas de aniversário. A adolescente que chorou em meus braços quando levou o primeiro fora. A mulher que depois passaria a me tratar como parte da mobília. Dona Helena, respondi calmamente. Pela primeira vez na minha vida, quero fazer algo que é melhor para mim, não para todos. Caminhei pela rua de paralelepípedos, sentindo o sol de abril na minha pele. Sabia que acabara de declarar guerra a uma das famílias mais influentes da cidade. Não tinha dinheiro para advogados, não tinha contatos ou poder. Tudo o que tinha era a memória de uma promessa sussurrada no escuro por minha falecida patroa e a determinação de uma mulher que não tinha mais nada a perder. 2 semanas depois da leitura do testamento, recebi uma intimação judicial. Dr. Eduardo estava contestando o documento, alegando que a mãe havia sido vítima de captação de vontade, termos jurídicos que Dr. Josimar me explicou significarem que eu teria manipulado Dona Celina para obter vantagens. Eles vão jogar pesado, Dona Aparecida, avisou o advogado, quando me chamou ao seu escritório. Vão dizer que a senhora aproveitou da fragilidade mental dela, que a isolou da família, que exerceu influência indevida. Mas nada disso é verdade, respondi, sentindo o coração acelerar. A patroa estava lúcida quando mostrou o testamento. Foi ela quem insistiu. Eu sei, e vamos provar isso. Mas não será fácil nem rápido. Ele ajustou os óculos. A senhora tem como se manter enquanto isso? Alguma economia? Baixei os olhos, envergonhada. Meu salário mal dava para ajudar meu filho e comprar meus remédios. Economias eram um luxo que nunca pude ter. Tenho minha aposentadoria, respondi. É pouco, mas dá para alugar um quartinho. Dr. Josimar sorriu gentilmente. Não será necessário. O juiz determinou que a senhora pode permanecer no apartamento até a decisão final. É seu por direito, afinal. Aquela noite foi a primeira que passei no apartamento da Rua das Acácias. Um imóvel antigo, de 2 quartos, com piso de madeira e janelas altas que davam para o rio Paraguaçu. Dona Celina o mantinha como investimento, alugando-o ocasionalmente para turistas. Estava vazio há meses. Sentei-me na sala vazia, tendo apenas uma mala com minhas poucas roupas e uma sacola com alguns utensílios básicos de cozinha. 40 anos de trabalho cabiam em 2 bagagens. O apartamento, mesmo sem móveis, parecia um palácio comparado ao quartinho dos fundos onde vivi por décadas. E agora, meu Deus, murmurei para o espaço vazio. O que faço com tudo isso? Os dias seguintes foram de adaptação. Comprei um colchão barato e alguns utensílios essenciais com minha pequena aposentadoria. Uma vizinha, Dona Jurema, me emprestou uma mesa e 2 cadeiras até que eu pudesse me estabelecer melhor. Aos poucos, o apartamento começou a ganhar vida. Foi Dona Jurema quem me alertou sobre os rumores que corriam pela cidade. Estão dizendo que a senhora enfeitiçou a patroa, Dona Cida, contou ela, enquanto tomávamos café em minha cozinha improvisada. Que fez trabalhos de macumba para ficar com o apartamento. Ri sem humor. 40 anos limpando, cozinhando e cuidando e acham que precisei de magia? O povo fala, né? Principalmente quando é os ricos contra os pobres. Dona Jurema suspirou. E tem mais. Ouvi dizer que o doutor Eduardo está pressionando comerciantes a não venderem fiado para a senhora. Diz que é caloteira. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Nunca em toda a minha vida deixei de honrar um compromisso. Meu nome limpo era talvez a única coisa verdadeiramente minha.
As semanas seguintes provaram que não era apenas boato. Quando fui ao mercadinho da Seu Antônio, onde sempre comprei, ele pareceu constrangido ao me atender, evitando meus olhos. No final, quando pedi para anotar até o pagamento da aposentadoria, como sempre fiz, ele negou. Desculpe, dona Cida, ordens da gerência. Só vendas à vista agora. A mesma situação se repetiu na farmácia, na padaria, até no açougue do seu Joaquim, que me conhecia desde menina. A mensagem era clara. Estavam tentando me sufocar financeiramente. Uma manhã, acordei com o barulho de marteladas. Ao abrir a porta, encontrei um homem pregando uma placa de "Vende-se" na fachada do prédio. "O senhor está enganado", protestei. "Este apartamento não está à venda." "Ordens do Dr. Eduardo", respondeu o homem sem parar seu trabalho. "Ele disse que é o proprietário." Arranquei a placa assim que ele saiu, mas no dia seguinte havia outra. E outra depois dessa. Era uma guerra de desgaste. O processo judicial arrastava-se com lentidão. Cada audiência exigia que eu me vestisse com o melhor que tinha, sempre o mesmo vestido azul marinho, já desbotado pelo tempo, e enfrentasse os olhares de pena ou desprezo no fórum. Numa dessas audiências, Helena apareceu acompanhada por antigas amigas de Dona Celina, mulheres que eu servi por décadas. Elas desviaram o olhar quando passei, como se eu fosse portadora de uma doença contagiosa. "Elas testemunharão que você manipulava minha mãe", Helena disse em voz baixa quando cruzamos no corredor, que a isolava da família e das amigas. Senti o chão falhar sob meus pés. Como poderiam dizer algo assim? Quantas vezes servi café para aquelas mesmas mulheres enquanto elogiavam Dona Celina por ter uma empregada tão dedicada? Voltei para o apartamento naquele dia sentindo o peso da idade e da batalha que estava travando. Meus joelhos doíam da caminhada. As costas protestavam pelo tempo sentada no banco duro do fórum. Pela primeira vez, questionei se deveria continuar lutando. Naquela noite, a campainha tocou. Era Madalena, que havia sido cozinheira na casa vizinha a dos Mendonça Albuquerque por mais de 20 anos. "Vim ver como a senhora está, dona Cida", disse ela timidamente. "Posso entrar?" Sentamos na cozinha improvisada, tomando chá em canecas desparelhadas. "Eles foram na minha casa", contou Madalena. "Queriam que eu testemunhasse contra a senhora. Disseram que pagariam bem." Engoli em seco. "E você vai?" Ela balançou a cabeça com firmeza. "Claro que não. Trabalhei lado a lado com a senhora por anos. Sei o quanto se dedicou àquela família, o quanto Dona Celina confiava na senhora." As lágrimas que segurei por semanas finalmente vieram, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de derrota, mas de alívio. Eu não estava completamente sozinha. "Tem mais gente que sabe a verdade", continuou Madalena. "A enfermeira que cuidava de Dona Celina à noite, o motorista que a levava às consultas. Eles também foram procurados, mas nem todos aceitaram mentir." Aquela visita foi como água no deserto. Pela primeira vez, desde o início daquela batalha, senti que talvez tivesse uma chance. Não porque possuía poder ou dinheiro, mas porque a verdade, por mais que tentassem sufocá-la, tinha uma forma de encontrar seu caminho para a luz. A pressão da família Mendonça Albuquerque aumentou quando perceberam que eu não cederia facilmente. No início de agosto de 2017, 4 meses após a morte de Dona Celina, recebi um aviso de que o condomínio do prédio seria aumentado em 70%. "Não podem fazer isso", protestei na reunião de moradores convocada às pressas. "É abusivo." O síndico, um homem que eu sabia ter negócios com Dr. Eduardo, apenas deu de ombros. "Foi aprovado por maioria. O prédio precisa de reformas urgentes." Olhei ao redor e percebi que vários apartamentos do edifício estavam vazios ou haviam sido recentemente adquiridos por pessoas ligadas à família. Era uma manobra calculada para me sufocar financeiramente. Dr. Josimar conseguiu uma liminar impedindo o aumento abusivo, mas a vitória foi temporária. Logo surgiram outros problemas. O fornecimento de água do meu apartamento começou a falhar misteriosamente. Correspondências importantes desapareciam da minha caixa de correio.
Boatos sobre meu caráter se espalhavam pela vizinhança. Em setembro, recebi um telefonema que mudaria o rumo da minha batalha. Era Luísa, a enfermeira que cuidara de Dona Celina durante as noites. Dona Aparecida, disse ela, a voz tensa, preciso falar com a senhora. É importante, mas tem que ser pessoalmente. Nos encontramos no pequeno café da Praça Central, longe dos olhos e ouvidos da família Mendonça Albuquerque. Luísa parecia nervosa, olhando constantemente por sobre o ombro. Doutor Eduardo me procurou, revelou ela, baixando a voz. Ofereceu dinheiro para eu testemunhar que a senhora mantinha Dona Celina sedada e aproveitava para fazê-la assinar documentos. Meu coração acelerou. E você aceitou? Não. Ela pareceu ofendida. Sou enfermeira há 20 anos, tenho minha ética, mas... Ela hesitou. Não foi só isso. Dona Celina me pediu para gravar algo antes de morrer. Luísa retirou da bolsa um pequeno gravador de fita cassete, daqueles que repórteres usavam nas décadas passadas. Ela me deu isso 3 semanas antes de falecer, quando ainda conseguia falar claramente. Pediu que eu guardasse e só entregasse à senhora se fosse realmente necessário. Com mãos trêmulas, peguei o aparelho. E você ouviu o que tem aqui? Ela assentiu. Ouvi. E acho que é exatamente o que a senhora precisa. Naquela noite, sozinha no apartamento da Rua das Acácias, apertei o botão de play com o coração na garganta. A voz de Dona Celina, fraca mas determinada, preencheu o ambiente. Eu, Celina Mendonça Albuquerque, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro que é minha vontade livre e consciente deixar o apartamento da Rua das Acácias para Aparecida dos Santos. Faço isso por gratidão pelos 40 anos de dedicação e lealdade, e porque sei que meus filhos, que sempre desprezaram Aparecida, tentarão impedir que ela receba o que merece. Aparecida nunca me manipulou ou influenciou. Ao contrário, foi quem permaneceu ao meu lado quando todos os outros tinham compromissos mais importantes. A gravação continuava por quase 10 minutos, com Dona Celina detalhando suas razões e reafirmando sua lucidez. Ao final, ela havia pedido a um médico e a um vizinho que testemunhassem sua declaração, tornando o registro ainda mais valioso. Chorei enquanto ouvia aquela voz que conheci por tantos anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda ao perceber que, de alguma forma, Dona Celina continuava me protegendo mesmo depois de sua partida. No dia seguinte, levei a fita a Dr. Josimar, que ficou visivelmente emocionado após ouvi-la. Isso muda tudo, Dona Aparecida, disse ele, guardando cuidadosamente o gravador. Com isso, podemos pedir ao juiz uma decisão antecipada. Os advogados da família tentaram questionar a autenticidade da gravação, sugerindo que poderia ter sido manipulada ou que Dona Celina estaria sob efeito de medicamentos. Mas as testemunhas confirmaram a legitimidade do registro, e um perito judicial atestou que não havia sinais de edição. Enquanto o processo ganhava novo fôlego com essa evidência, descobri outro desafio inesperado: aprender a viver para mim mesma. Durante décadas, minha vida girou em torno das necessidades da família Mendonça Albuquerque. Acordava pensando no café da manhã que precisava preparar, dormia planejando as tarefas do dia seguinte. De repente, me vi com tempo disponível e decisões a tomar que afetavam apenas a mim. A senhora já pensou em como vai mobiliar o apartamento quando tudo isso acabar? Perguntou Dona Jurema, que se tornara uma amiga constante. Percebi que não havia pensado além da batalha judicial. Não ousava imaginar como seria realmente viver ali, fazer daquele espaço o meu lar. Não faço ideia, confessei. Nunca tive que escolher móveis ou decoração. Na casa da patroa, tudo já estava lá quando cheguei, e meu quartinho mal cabia uma cama e um armário pequeno. Dona Jurema sorriu. Então está na hora de começar a pensar nisso. Afinal, esse lugar é seu. Foi assim que, em meio à turbulência do processo judicial, comecei a aprender algo que nunca imaginei: como construir minha própria vida. Recortei imagens de revistas velhas,
que Dona Jurema me trazia, imaginando como gostaria que fosse minha sala, meu quarto, minha cozinha. Pela primeira vez, permitia-me sonhar com um futuro que fosse verdadeiramente meu. Em outubro, Dr. Eduardo mudou de tática. Em vez de me atacar diretamente, começou a espalhar a ideia de que eu estava sendo ingrata ao aceitar o apartamento. Depois de tudo que minha mãe fez por ela, dando emprego quando ninguém mais daria, um teto, comida, e agora quer tirar o patrimônio que deveria ficar para os netos. Ouvi-o dizer na saída de uma audiência, estrategicamente posicionado para que eu escutasse. Aquelas palavras me atingiram mais fundo do que esperava. A culpa, essa companheira antiga de pessoas que sempre foram ensinadas a se colocar em segundo plano, começou a me corroer. Seria eu realmente ingrata? Estaria traindo a memória de Dona Celina ao enfrentar seus filhos? Levei essas dúvidas a Dr. Josimar, que me olhou com firmeza por cima dos óculos. Dona Aparecida, a ingratidão está do outro lado. A senhora deu 40 anos da sua vida àquela família. 40 anos sem férias adequadas, sem feriados, sem finais de semana, muitas vezes sem pagamento justo. E agora, quando Dona Celina quis retribuir ao menos uma parte disso, querem fazer a senhora se sentir culpada? Ele balançou a cabeça. Não caia nessa armadilha. Suas palavras foram como um despertar. Durante toda a minha vida, aceitei o papel de servidora agradecida, como se receber um salário, muitas vezes atrasado, e um quarto minúsculo fosse um favor extraordinário. Agora, quando finalmente recebia um reconhecimento justo pelo meu trabalho e dedicação, tentavam transformar isso em algo vergonhoso. A senhora não está tomando nada de ninguém, continuou o Dr. Josimar. Está apenas aceitando o que lhe foi deixado por direito, por alguém que tinha plena capacidade de decidir sobre seus bens. Naquela noite, sentada na janela do apartamento observando as luzes da cidade antiga refletidas no rio, tomei uma decisão. Não permitiria mais que tentassem diminuir meu valor ou questionar meu direito de ocupar aquele espaço. Não era apenas um pedaço de propriedade pelo qual estava lutando. Era o reconhecimento da minha humanidade, da minha dignidade. No dia seguinte, quando Helena apareceu inesperadamente na porta do meu apartamento com uma nova oferta financeira, minha resposta foi diferente de todas as vezes anteriores. Dona Helena, disse calmamente, sem baixar os olhos como costumava fazer. Não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre respeito. E com todo o respeito que a senhora merece, minha resposta continua sendo não. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez surpresa, talvez um relance fugaz de compreensão, antes de se virar e partir sem dizer mais uma palavra. Foi a última vez que qualquer um dos filhos de Dona Celina tentou me abordar diretamente. A batalha continuaria nos tribunais, mas algo fundamental havia mudado. Eu já não era apenas a empregada lutando por um bem material. Era uma mulher defendendo seu direito de existir com dignidade depois de uma vida inteira de serviço. E nessa jornada inesperada, estava descobrindo uma força que nem eu mesma sabia possuir. Novembro chegou com ventos fortes e o processo se arrastava nos tribunais. Doutor, Josimar me explicou que a família estava usando todos os recursos possíveis para prolongar o caso. Uma tática comum quando se tem dinheiro para sustentar advogados caros por tempo indeterminado. Eles esperam que a senhora desista, Dona Aparecida, explicou ele durante uma de nossas reuniões. Pessoas com recursos costumam vencer pelo cansaço. Era exatamente o que eu sentia. Cansaço. Aos 70 anos, com artrite nos dedos e dores nas costas de 4 décadas curvadas sobre trabalho doméstico, essa batalha consumia minhas energias. Cada audiência adiada era como um pequeno golpe na minha esperança. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus depois de mais uma reunião com o Dr. Josimar, reconheci o motorista da família, seu Joaquim, que havia trabalhado para os Mendonça Albuquerque por quase 30 anos. Dona Cida, ele disse, reduzindo os passos para caminhar ao meu lado. Preciso lhe contar algo, mas não podemos conversar aqui.
Combinamos de nos encontrar no dia seguinte no mercado municipal, onde o burburinho das barracas de frutas e verduras garantiria que nossa conversa não fosse ouvida. Doutor Eduardo está ficando desesperado, revelou seu Joaquim, fingindo examinar mangas maduras enquanto falava. Ontem o levei ao escritório de um investigador particular. Ouvi quando pediu que vasculhassem seu passado à procura de qualquer coisa que pudesse comprometê-la. Gelei por dentro. Minha vida havia sido simples, de trabalho duro e poucos prazeres, mas todos temos segredos, momentos de fragilidade. Há algo que possam usar contra mim, seu Joaquim? Ele deu de ombros. A senhora conhece essa gente melhor que eu, dona Cida. Quando não encontram sujeira, são capazes de fabricá-la. Nos dias seguintes, notei um homem desconhecido que parecia estar sempre por perto. Na padaria onde comprava pão, sentado num banco da praça quando eu passava, até mesmo na missa de domingo na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Não precisava ser muito esperta para entender que estava sendo vigiada. Na segunda semana de dezembro, meu filho José Carlos finalmente conseguiu uma folga no trabalho em São Paulo para vir me visitar. A presença dele foi como um bálsamo para meu espírito cansado. Mãe, a senhora está muito magra, observou ele preocupado. Não está se alimentando direito? Como explicar que o estresse havia roubado meu apetite? Que às vezes passava o dia inteiro com um nó no estômago, incapaz de engolir mais que um copo de chá e um pedaço de pão? É a idade, meu filho, desconversei. Gente velha come pouco. Mas José Carlos, sempre observador, não se deixou enganar. Não é só isso, não é? Essa briga na justiça está consumindo a senhora. Naquela noite, sentados na pequena varanda do apartamento, contei a ele sobre as intimidações veladas, o homem que me seguia, as noites sem dormir, temendo o que poderia acontecer a seguir. A senhora sabe que pode vir morar comigo em São Paulo, ofereceu meu filho. Nosso apartamento é pequeno, mas Marta e as crianças adorariam ter a senhora por perto. Sua oferta era tentadora. Abandonar aquela batalha, deixar o apartamento para trás, recomeçar longe dali. Por um momento, permiti-me imaginar como seria. Acordar sem aquela ansiedade constante, ver meus netos crescerem, ter refeições em família todos os dias. Mas então me lembrei da voz de Dona Celina naquele gravador. Do olhar determinado de Dr. Josimar quando disse que tínhamos um caso sólido. Das palavras de Dona Jurema. Esse lugar é seu. Não posso desistir agora, meu filho, respondi finalmente. Se eu for embora, estarei confirmando o que eles sempre pensaram, que pessoas como nós não merecem estar em lugares como este. José Carlos apertou minha mão enrugada entre as suas. A senhora sempre foi a pessoa mais teimosa que conheço, sabia? Desde que me lembro, nunca vi a senhora baixar a cabeça para ninguém. Sorri, surpresa com sua observação. Durante décadas achei que era exatamente isso que fazia. Baixar a cabeça, aceitar ordens, engolir desaforos. Nunca havia percebido que, mesmo nos momentos de maior submissão aparente, algo dentro de mim permanecia indomável. Na véspera de Natal, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem digitada. Sabemos sobre 1993. Desista do apartamento ou todo mundo vai saber também. Meu coração disparou. 1993. O ano em que Dona Celina havia me emprestado dinheiro para pagar um tratamento médico para José Carlos, que sofrera um acidente grave. Um dinheiro que, oficialmente, saíra do caixa da empresa da família. Liguei imediatamente para Dr. Josimar, que veio ao apartamento assim que pôde, mesmo sendo véspera de feriado. Eles estão blefando, concluiu ele após examinar a carta. Se tivessem provas de algo realmente comprometedor, já teriam usado no tribunal. Não estariam tentando intimidá-la por fora. Mesmo assim, passei o Natal inquieta. A menção específica a 1993 mostrava que tinham vasculhado registros antigos da família. O que mais poderiam ter descoberto? No dia 28 de dezembro, Roberto, o caçula da família, apareceu inesperadamente na porta do apartamento.
Diferente dos irmãos sempre impecáveis em seus ternos caros, ele parecia abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. "Posso entrar, Cida?" perguntou sem a arrogância habitual. Hesitei, mas acabei abrindo a porta mais amplamente. Em todos aqueles meses de disputa, era a primeira vez que algum deles me chamava pelo nome, sem o tom depreciativo. "Não vim brigar", disse ele, sentando-se na cadeira que lhe ofereci. "Vim porque não aguento mais essa guerra." Roberto passou as mãos pelos cabelos já rareando, um gesto que me lembrou o menino inquieto que ele fora décadas atrás. "Eduardo encontrou registros de dinheiro que nossa mãe transferiu para você em 93. Está convencido de que pode usar isso para provar que você a manipulava financeiramente há anos." Senti o sangue fugir do meu rosto. "Seu irmão sabe muito bem que aquele dinheiro foi um empréstimo para salvar a vida do meu filho. Sua mãe documentou tudo. Eu devolvi cada centavo nos anos seguintes." Roberto assentiu. "Eu sei disso. Helena também. Mas Eduardo está obcecado. Não vai parar. Ele..." Hesitou, como se pesasse as palavras. "Ele contratou alguém para plantar provas falsas no apartamento. Uma caderneta com anotações forjadas, datadas de anos atrás, que fariam parecer que você extorquia nossa mãe." Meu coração falhou uma batida. "Por que está me contando isso, Roberto?" Ele olhou para as próprias mãos por um longo momento antes de responder. "Porque minha mãe me fez prometer, no leito de morte, que eu cuidaria para que sua vontade fosse respeitada. Na hora concordei só para confortá-la, mas..." Sua voz falhou. "Nas últimas semanas não consigo dormir. Fico lembrando de como tratamos você todos esses anos, como se fosse menos que uma pessoa." Lágrimas inesperadas brotaram nos meus olhos. Não pelo arrependimento tardio de Roberto, mas pela confirmação de algo que eu sempre soube e nunca ouvi admitido, que para aquela família eu nunca fora completamente humana. "O que seu irmão está planejando exatamente?" perguntei, recuperando a compostura. Uma audiência decisiva foi marcada para 15 de janeiro. 2 dias antes, alguém virá até aqui, provavelmente fingindo ser da administração do condomínio para entregar algum documento. Essa pessoa plantará as provas falsas quando você não estiver olhando. A ousadia do plano me deixou sem fôlego. Até onde Dr. Eduardo estava disposto a ir para me tirar dali? Por que eu deveria acreditar em você depois de todos esses meses? Roberto levantou-se, caminhou até a janela e ficou olhando para a cidade lá fora. "Não espero que acredite, só achei que deveria saber." Virou-se para mim, com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto. "Minha esposa está grávida, Cida. Vou ser pai pela primeira vez. Isso me fez pensar em que tipo de exemplo quero ser para meu filho. Não quero que ele cresça vendo o pai participar de uma injustiça como essa." Quando Roberto saiu, fiquei sentada imóvel por horas, tentando processar a conversa. Seria uma armadilha dentro de outra armadilha? Ou estaria realmente diante de um momento de redenção? Uma coisa era certa. O confronto final estava chegando, e eu precisava estar preparada. A audiência de 15 de janeiro seria o momento decisivo em que descobriria se 40 anos de dedicação valiam algo além de palavras vazias de gratidão. A primeira quinzena de janeiro de 2018 foi a mais tensa da minha vida. O aviso de Roberto sobre o plano de plantar evidências falsas no apartamento me deixou num estado constante de vigilância. Passei a trancar todas as portas e janelas, mesmo durante o dia, e a examinar cuidadosamente qualquer correspondência ou visitante. Doutor. Josimar aconselhou-me a instalar uma câmera de segurança simples apontada para a porta de entrada, tecnologia que, aos 70 anos, eu mal sabia operar. Meu neto Pedro, de 15 anos, veio de São Paulo especialmente para configurar o equipamento e me ensinar a usá-lo. "É só apertar este botão aqui, vó", explicava ele pacientemente, enquanto eu tentava memorizar os passos. "A câmera grava tudo automaticamente. Se alguém vier, a senhora nem precisa fazer nada." A presença dele foi um alívio temporário, mas quando voltou para casa, a solidão do apartamento pareceu ainda mais opressiva. Cada ruído no corredor me fazia saltar,
Cada sombra vista pela janela parecia ameaçadora. No dia 10 de janeiro, recebi um telefonema inesperado de Helena, a filha do meio de Dona Celina. Sua voz soava diferente do habitual tom frio e distante. Aparecida, disse ela, usando meu nome completo pela primeira vez em décadas. Roberto nos contou sobre a conversa que teve com você. Fiquei em silêncio, esperando. O que viria a seguir? Mais ameaças? Uma nova estratégia? Eduardo está furioso, continuou ela. Mas eu preciso te ver. Podemos conversar pessoalmente? Todos os meus instintos gritavam para recusar, para manter distância daquela família que, de repente, parecia estar se fragmentando diante da herança da matriarca. Mas algo na voz de Helena, uma vulnerabilidade que nunca havia percebido antes, me fez concordar. Combinamos de nos encontrar no café da pracinha, um lugar público onde me sentiria segura. No horário marcado, lá estava Helena, sem a produção impecável de sempre. Seus cabelos, normalmente perfeitamente tingidos, mostravam raízes grisalhas e havia uma fadiga evidente em seus olhos. Obrigada por vir, disse ela, claramente desconfortável. Esperei em silêncio. Durante décadas, aprendi que meu papel era ouvir, não falar primeiro. Roberto está certo sobre Eduardo, revelou finalmente. Ele está obsessivo com esse caso. Ontem à noite, durante um jantar, disse que preferia ver o apartamento pegar fogo a deixar que você ficasse com ele. Um calafrio percorreu minha espinha. E você acha que ele seria capaz? Helena desviou o olhar. Não sei mais do que meu irmão seria capaz. Ele sempre foi ambicioso, mas desde a morte da mamãe, parece que algo se quebrou dentro dele. Ela mexeu nervosamente na xícara de café à sua frente. Sabe, Aparecida, eu passei anos tratando você como uma pessoa de menor valor, uma presença necessária, mas inconveniente. Cresci vendo minha mãe fazer o mesmo, então achei que era assim que as coisas deveriam ser. Permaneci em silêncio, observando esta mulher que agora parecia menor, mais frágil, sem a armadura de arrogância que sempre vestiu. Só depois que me tornei mãe, comecei a questionar esse tratamento. Quando contratei Dolores para cuidar dos meus filhos, percebi como era injusto o modo como tratávamos você. Mas era mais fácil continuar como sempre foi do que admitir que estávamos errados. Suas palavras despertaram lembranças há muito enterradas, de como Helena, adolescente, deixava propositalmente roupas espalhadas pelo quarto para me dar mais trabalho, de como, já adulta, falava sobre mim na terceira pessoa, mesmo quando eu estava presente. Pergunte se ela pode preparar mais café. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei finalmente. Helena respirou fundo. Porque estou cansada desta guerra. Porque Roberto está certo. Nossa mãe queria que você tivesse este apartamento, e tentar impedir isso é trair a memória dela. E por quê? Hesitou. Porque quero que meus filhos vejam que é possível reconhecer erros e tentar corrigi-los, mesmo que tardiamente. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui está a papelada original do empréstimo que nossa mãe fez a você em 1993, com todos os recibos dos pagamentos que você fez. Eduardo não sabe que tenho isso. Achei entre as coisas da mamãe depois que ela faleceu e guardei. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Aqueles documentos poderiam desmontar qualquer acusação de que eu havia manipulado Dona Celina financeiramente ao longo dos anos. Por que guardou isso? Um sorriso triste passou pelos lábios de Helena. Intuição, talvez. Ou culpa. Eu sabia que aquele dinheiro salvou a vida do seu filho, e vi como você trabalhou dobrado durante anos para devolver cada centavo, mesmo quando mamãe disse que não precisava. Nossa conversa foi interrompida pelo toque do celular de Helena. Pelo modo como seu rosto empalideceu ao ver a tela, soube imediatamente quem estava ligando. É Eduardo, sussurrou. Ele não pode saber que estamos conversando. Depois que Helena partiu apressadamente, fiquei sentada sozinha, tentando processar o que acabara de acontecer. Em poucas semanas, 2 dos 3 filhos de Dona Celina haviam demonstrado arrependimento,
e tentado de alguma forma reparar décadas de desprezo. Era mais do que eu jamais esperaria, mesmo nos meus sonhos mais otimistas. Mas Eduardo, o primogênito, o advogado poderoso, continuava determinado a me tirar daquele apartamento a qualquer custo. E de todos os irmãos, ele era o que tinha mais recursos, mais conexões, mais poder. Nos dias que se seguiram, redobrei os cuidados. Dona Jurema ofereceu-se para ficar comigo no apartamento, mas recusei. Esta era minha batalha, e de alguma forma sentia que precisava enfrentá-la sozinha. Em 13 de janeiro, exatamente no dia que Roberto havia mencionado, a campainha tocou às 10 da manhã. Pelo olho mágico, vi um homem de uniforme azul segurando uma prancheta. Administração do condomínio, anunciou ele quando perguntei quem era. Preciso da sua assinatura para o relatório de vistoria anual. Meu coração disparou. Era exatamente como Roberto havia descrito. Abri a porta apenas o suficiente para falar, mantendo a corrente de segurança no lugar. Pode deixar o documento na portaria, respondi calmamente. Passarei lá mais tarde para assinar. O homem insistiu. Senhora, preciso que assine agora. É procedimento padrão verificar cada apartamento pessoalmente. Sinto muito, mas estou ocupada no momento. Falarei com o síndico depois. Vi um lampejo de irritação em seus olhos antes que forçasse um sorriso. Como quiser, senhora. Voltarei em outro momento. Assim que ele se afastou, liguei para Dr. Josimar, que confirmou com o síndico oficial do prédio. Não havia nenhuma vistoria programada para aquele dia. Na manhã de 15 de janeiro, dia da audiência decisiva, acordei antes do amanhecer. Preparei meu café como sempre fazia. Escolhi cuidadosamente meu melhor vestido, um azul marinho simples que José Carlos me dera no Natal, e arrumei meus cabelos brancos no coque discreto que usava desde que começara a trabalhar para os Mendonça Albuquerque. Enquanto me olhava no espelho, percebi como aquele penteado, aquela postura ligeiramente curvada, aquele hábito de desviar os olhos, tudo fazia parte de uma persona que construí ao longo de décadas para sobreviver naquela casa. A empregada invisível, a serviçal silenciosa. Desfiz o coque com movimentos deliberados. Deixei meus cabelos brancos caírem sobre os ombros, emoldurando um rosto que, apesar das rugas, ainda carregava dignidade. Endireitei os ombros. Olhei diretamente para meus próprios olhos no espelho. Hoje não sou mais a empregada, disse para meu reflexo. Sou a Aparecida dos Santos, uma mulher que merece respeito. Dr. Josimar havia combinado de me pegar em casa para irmos juntos ao fórum. Quando abri a porta para ele, notei seu olhar surpreso ao me ver com os cabelos soltos, a postura ereta, o olhar direto. Está pronta, dona Aparecida? Perguntou ele com um sorriso encorajador. Respirei fundo, sentindo o peso e a importância daquele momento. Estou pronta há 40 anos, doutor. Só não sabia disso até agora. O Fórum de Cachoeira, um prédio colonial renovado no centro histórico da cidade, estava estranhamente silencioso naquela manhã de janeiro. Enquanto subíamos as escadas de madeira que rangiam sob nossos passos, Dr. Josimar me explicou que o juiz havia limitado o acesso à audiência apenas às partes diretamente envolvidas. É um bom sinal, comentou ele. Significa que não quer transformar isso em um circo. Na antessala do juiz, encontramos Eduardo e sua esposa Carmen, acompanhados por 2 advogados de expressão severa. Roberto estava sentado sozinho, separado do irmão, com olheiras profundas que indicavam noites mal dormidas. Não havia sinal de Helena. Quando entrei, Eduardo lançou-me um olhar carregado de desprezo, o mesmo olhar que me dirigia quando, décadas atrás, eu entrava na sala de jantar para servir o almoço. Um olhar que dizia, sem palavras: "Você não pertence aqui." Em outros tempos, teria baixado os olhos imediatamente. Hoje, sustentei seu olhar até que foi ele quem desviou primeiro. A audiência começou pontualmente às 10 horas. O juiz, doutor Renato Veiga, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas,
Examinou os documentos à sua frente antes de levantar os olhos para a sala. Este caso, começou ele, tem se arrastado por meses com manobras processuais que, francamente, apenas atrasaram uma decisão que poderia ter sido tomada muito antes. Eduardo ajustou-se desconfortavelmente em sua cadeira. Teremos uma audiência objetiva, continuou o juiz. Cada parte terá 15 minutos para apresentar seus argumentos finais, começando pelos contestantes do testamento. Um dos advogados de Eduardo levantou-se, ajustando a gravata. Durante os próximos 15 minutos, ele elaborou uma narrativa em que eu era apresentada como uma manipuladora astuta, que, ao longo de anos, havia feito Dona Celina acreditar que seus próprios filhos não se importavam com ela, isolando-a gradualmente da família para que, no final da vida, influenciasse suas decisões. Sua Excelência, concluiu ele, temos evidências de transferências financeiras irregulares, começando em 1993, demonstrando um padrão de manipulação que culminou com a inclusão da ré no testamento. Uma senhora de idade avançada, fragilizada pela doença e pelo abandono percebido. Abandono este fabricado cuidadosamente pela empregada que deveria cuidar dela. Enquanto ouvia aquelas acusações, senti uma mistura de raiva e tristeza. Como podiam distorcer tão cruelmente a verdade? Como podiam transformar 40 anos de dedicação em uma conspiração maquiavélica? Quando chegou a vez de Dr. Josimar falar, ele se levantou calmamente. Diferente do advogado anterior, não tinha gestos grandiosos ou voz impostada. Falava como quem apenas apresenta fatos incontestáveis. Meritíssimo, minha cliente trabalhou para a família Mendonça Albuquerque por 40 anos contínuos. Durante esse tempo, recebeu apenas um salário mínimo mensal, frequentemente com atrasos, sem registro em carteira de trabalho pelos primeiros 20 anos, sem férias regulares e morando em um quarto de serviço que não atendia aos padrões mínimos estabelecidos pela legislação trabalhista. Ele, então, apresentou ao juiz a gravação feita por Dona Celina, explicando as circunstâncias em que foi realizada e confirmada por testemunhas. O juiz ouviu atentamente, seu rosto impassível. Quanto às transferências financeiras mencionadas, continuou o Dr. Josimar, retirando o envelope que Helena me dera. Temos aqui a documentação completa do empréstimo feito em 1993, solicitado para tratamento médico urgente do filho da minha cliente, com todos os recibos de pagamento. Como pode verificar, Sua Excelência, cada centavo foi devolvido nos 3 anos seguintes. Eduardo imediatamente cochichou algo para seu advogado, que solicitou examinar os documentos. O juiz autorizou, e por alguns minutos a sala ficou em silêncio enquanto o advogado folheava os papéis com um crescente desconforto. Estes documentos, protestou ele finalmente, não foram apresentados anteriormente no processo. Porque não eram necessários antes que a acusação infundada de manipulação financeira fosse levantada, respondeu o Dr. Josimar tranquilamente. Estávamos guardando-os para o momento oportuno, como é nosso direito. O juiz interveio. Os documentos parecem estar em ordem e serão aceitos. Prossiga, Dr. Josimar. Neste momento, a porta da sala se abriu e Helena entrou apressadamente, atraindo todos os olhares. Eduardo pareceu especialmente surpreso com a chegada da irmã. Peço desculpas pelo atraso, Meritíssimo, disse Helena, visivelmente nervosa. Gostaria de solicitar permissão para apresentar um testemunho não previsto. O juiz hesitou, olhando para os advogados de ambas as partes. Senhora Helena Mendonça Albuquerque, disse o juiz, a senhora está ciente de que está se apresentando como testemunha contrária aos interesses de seu irmão neste processo? Helena olhou brevemente para Eduardo, cujo rosto agora exibia uma mistura de choque e fúria, antes de responder. Estou ciente, Meritíssimo, e estou aqui precisamente por isso. O que meu irmão está fazendo não é justo, não é o que nossa mãe desejava. O juiz permitiu que Helena falasse. Com voz inicialmente hesitante, mas que foi ganhando firmeza, ela confirmou tudo o que Roberto havia me contado.
O plano de plantar evidências falsas, a obsessão de Eduardo em impedir que eu ficasse com o apartamento e, mais importante, a lucidez completa de Dona Celina quando decidiu incluir-me em seu testamento. Nossa mãe falou durante anos que queria garantir que Aparecida tivesse onde morar na velhice, revelou Helena. Não foi uma decisão de último momento, tomada sob coação. Foi algo que ela planejou cuidadosamente, porque sabia que, sem isso, seus próprios filhos, nós, provavelmente deixaríamos Aparecida desamparada após uma vida inteira de serviço. A sala caiu em um silêncio profundo. Eduardo encarava a irmã com um olhar que, se pudesse, a fulminaria no lugar. Roberto mantinha a cabeça baixa, como se não quisesse testemunhar o colapso da fachada familiar cuidadosamente mantida por tantos anos. Quando Helena terminou seu depoimento, o juiz declarou um recesso de 30 minutos para considerar todas as evidências apresentadas. Saímos para o corredor, onde o Dr. Josimar me conduziu a um banco afastado. "A senhora está bem, dona Aparecida?" perguntou ele, notando minha respiração acelerada. Não estava bem. Sentia-me exausta, emocionalmente drenada, como se aqueles poucos minutos na sala de audiência tivessem consumido mais energia do que anos de trabalho físico na casa dos Mendonça Albuquerque. Nunca imaginei que Helena falaria a nosso favor, confessei. Ela sempre foi tão distante. As pessoas podem surpreender, respondeu Dr. Josimar. Às vezes precisam apenas da oportunidade certa para fazer o que é correto. Nos minutos que se seguiram, vi Eduardo e seus advogados em uma discussão acalorada no extremo oposto do corredor. Roberto permanecia sozinho, sentado em um banco, olhando fixamente para as próprias mãos. Helena havia desaparecido logo após seu depoimento. Quando retornamos à sala, o ambiente estava carregado de tensão. O juiz entrou e todos se levantaram. Sua expressão era séria quando começou a falar. Após examinar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, incluindo o testemunho surpreendente de Dona Helena Mendonça Albuquerque, este tribunal chega a uma conclusão. Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso de 40 anos sobre meus ombros. Quantas manhãs eu havia acordado antes do amanhecer para preparar o café daquela família? Quantos natais havia passado na cozinha enquanto eles celebravam na sala? Quantas vezes havia engolido lágrimas de humilhação para manter meu emprego, meu teto? Este tribunal reconhece a validade do testamento de Dona Celina Mendonça Albuquerque em sua integralidade. Abri os olhos, sem compreender imediatamente o significado daquelas palavras. Dona Aparecida dos Santos é, portanto, a legítima proprietária do imóvel situado na Rua das Acácias, conforme vontade expressa da falecida. As alegações de manipulação não encontram sustentação nas evidências apresentadas e, pelo contrário, os documentos e testemunhos indicam uma decisão consciente e longamente planejada por parte da testadora. Doutor. Josimar apertou minha mão discretamente, enquanto o juiz continuava a leitura da sentença, detalhando questões técnicas que mal conseguia compreender através da névoa de emoções que me invadia. Eduardo levantou-se abruptamente e saiu da sala sem esperar o encerramento formal da audiência, seguido por sua esposa e um dos advogados. O outro permaneceu, parecendo ligeiramente aliviado com o desfecho, como se mesmo ele reconhecesse a justiça daquela decisão. Quando a audiência terminou, Roberto aproximou-se hesitante. "Aparecida?" disse ele, usando meu nome sem qualquer título pela primeira vez. "Eu sei que nada do que eu disser agora pode apagar o passado, mas estou feliz que tenha vencido." Olhei para aquele homem, o menino que conheci desde bebê, que cresceu sob meus cuidados, mesmo nunca tendo me tratado com o respeito que merecia. "Não se trata de vencer ou perder, Roberto", respondi suavemente. "Sua mãe queria apenas me dar um pouco de dignidade depois de uma vida de serviço. E hoje, finalmente, isso aconteceu." Saí do fórum amparada por Dr. Josimar,
sentindo o sol de janeiro aquecer meu R. Saí do fórum, amparada por Dr. Josimar, sentindo o sol de janeiro aquecer meu rosto. As lágrimas escorriam silenciosamente, sem que eu fizesse qualquer esforço para contê-las. Não eram lágrimas de alegria, nem de tristeza. Eram de alívio. Um alívio tão profundo que parecia drenar toda a tensão acumulada por 4 décadas de meu corpo. Acabou, dona Aparecida, disse Dr. Josimar gentilmente. O apartamento é oficialmente seu. Olhei para o céu azul de cachoeira, absorvendo aquelas palavras. Meu. Essa pequena palavra que nunca fizera parte do meu vocabulário. Durante toda a minha vida adulta, havia vivido em espaços que pertenciam a outros, usado roupas que não escolhera, seguido horários determinados por necessidades alheias. E agora, aos 78 anos, finalmente tinha algo que era verdadeiramente meu. A senhora gostaria de ir ao apartamento agora? Perguntou o Dr. Josimar. Hesitei por um momento. Não, acho que preciso de um tempo para processar tudo isso. Ele assentiu, compreensivo, e ofereceu-se para me levar até a casa de Margarida, minha amiga de juventude que havia me acolhido durante esses meses de disputa judicial. No caminho, passamos em frente à antiga mansão dos Mendonça Albuquerque. Instintivamente, virei o rosto, como se temesse ser chamada de volta ao trabalho. Sabe, comentei enquanto observava os muros altos da propriedade. Por 40 anos, entrei e saí por aquele portão dos fundos. Nunca usei a entrada principal, nem mesmo quando não havia ninguém em casa. Dr. Josimar apertou minha mão levemente. Algumas pessoas constroem muros não apenas para manter os outros do lado de fora, mas para se convencerem de que são diferentes, especiais. Quando chegamos à casa de Margarida, encontrei-a na varanda, ansiosa por notícias. Ao ver minha expressão, ela soube imediatamente. Vencemos? Perguntou, os olhos brilhando. Vencemos, confirmei, a voz embargada. Margarida me abraçou forte, seu corpo pequeno tremendo de emoção. Justiça tardia, murmurou ela, mas ainda assim, justiça. Naquela mesma tarde, enquanto tomávamos café na cozinha aconchegante de Margarida, o telefone tocou. Era Helena. Sua voz soava hesitante do outro lado da linha. Aparecida, eu queria dizer que sinto muito. Por tudo. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder a esse pedido de desculpas que chegava com décadas de atraso. Eduardo não está falando comigo, continuou ela. Roberto está tentando mediar, mas acho que nossa família nunca mais será a mesma. Famílias mudam, Helena, respondi finalmente. Às vezes é preciso que algo se quebre para que possa ser reconstruído de forma mais verdadeira. Houve uma pausa antes que ela perguntasse. Você acha que mamãe estaria desapontada comigo por ter demorado tanto para fazer a coisa certa? Pensei em Dona Celina, nas nossas conversas noturnas na cozinha, nos pequenos momentos de conexão genuína que compartilhamos ao longo dos anos. Acho que ela estaria orgulhosa de você hoje, respondi sinceramente. Fazer a coisa certa tarde é melhor que nunca fazê-la. Depois de desligar, Margarida me olhou curiosa. Você realmente perdoou todos eles? Depois de tudo? Refleti por um momento antes de responder. Perdoar não significa esquecer, Margarida. Significa que escolho não deixar que o passado envenene meu presente. Tenho poucos anos pela frente. Por que gastá-los com amargura? 3 dias depois, acompanhada por Dr. Josimar e Margarida, entrei pela primeira vez no apartamento como sua legítima proprietária. Era um imóvel antigo, mas bem conservado, no 3º andar de um prédio no centro histórico. Tinha 2 quartos, uma sala ampla com vista para o rio Paraguaçu, cozinha e um pequeno jardim na varanda. Caminhei lentamente por cada cômodo, tocando as paredes, olhando pela janela, abrindo e fechando portas. A sensação era surreal. Este espaço agora respondia apenas à minha vontade. Ninguém bateria na porta às 6 da manhã pedindo café. Ninguém criticaria a forma como eu arrumasse a cama. Ninguém determinaria quando eu deveria dormir ou acordar.
No quarto principal, encontrei uma carta selada sobre a cômoda. Reconheci imediatamente a caligrafia elegante de Dona Celina. Com mãos trêmulas, abri o envelope amarelado pelo tempo. Querida Aparecida, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que minha última vontade foi respeitada. Este apartamento não é pagamento. Nenhum bem material poderia compensar sua dedicação por tantos anos. É um reconhecimento, tardio e insuficiente, de sua humanidade que tantas vezes foi negada sob meu teto. Viva seus dias restantes com a dignidade que sempre mereceu. Com carinho, Celina. As lágrimas embaçaram minha visão. Sentei-me na cama, minha cama, e chorei. Chorei pela jovem que fui, pela meia-idade que passei em servidão, pela anciã que agora era. Chorei por Dona Celina, por nossos silêncios cúmplices, por tudo que nunca dissemos uma à outra. Chorei pelo tempo perdido e pelas possibilidades que se abriam, mesmo no crepúsculo da minha existência. Quando finalmente consegui me recompor, encontrei Margarida e Dr. Josimar na sala, respeitosamente aguardando. Margarida tinha lágrimas nos olhos também. Então, perguntou ela, tentando sorrir, quando posso vir para o café da manhã? Olhei ao redor, para as paredes que agora me pertenciam, para o espaço que poderia preencher com minhas escolhas, minhas cores, minha personalidade por tanto tempo sufocada. Amanhã, respondi, sentindo uma estranha mistura de gratidão e determinação. Amanhã começamos uma nova vida. O tempo passa de forma diferente quando você é dono dele. Nos 8 anos desde que me mudei para este apartamento, aprendi a saborear cada minuto como se fosse uma fruta rara e preciosa. Aos 78 anos, muitos poderiam pensar que era tarde demais para começar de novo. Mas descobri que nunca é tarde para aprender a viver com dignidade. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Acordava invariavelmente às 5 da manhã, em pânico, achando que havia me atrasado para preparar o café da família. Levava alguns segundos para me lembrar que não havia mais família para servir, nem horários para cumprir além dos meus próprios. Essa liberdade, tão desejada durante décadas, inicialmente me assustava. Como preencher tantas horas que agora me pertenciam? Lentamente, comecei a redescobrir quem era Aparecida dos Santos, além da empregada dos Mendonça Albuquerque. Matriculei-me em um curso de alfabetização para idosos na igreja local. Sim, após 40 anos limpando livros que não podia ler, finalmente aprendi a decifrar as letras que antes eram apenas formas misteriosas no papel. Minha primeira leitura completa e independente foi justamente a carta de Dona Celina, que guardo como um tesouro. Com o apoio de Margarida, comecei a frequentar o centro comunitário do bairro. Lá conheci outras mulheres da minha idade, muitas com histórias semelhantes à minha, mulheres que dedicaram suas vidas a cuidar de filhos alheios enquanto os próprios cresciam à distância. Mulheres cujas mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo e sonhos adiados. Na companhia delas, descobri o prazer simples de uma conversa entre iguais, sem hierarquias, sem o medo constante de dizer algo inapropriado. A senhora devia escrever suas memórias, Dona Cida, sugeriu certa vez Dona Josefa, uma senhora animada que organizava o grupo de artesanato. Sua história poderia ajudar muita gente. Ri da ideia inicialmente. Quem se interessaria pela história de uma empregada doméstica sem estudos? Mas a semente foi plantada. Comecei a anotar pequenas lembranças em um caderno, não para publicar, apenas para organizar minhas próprias memórias. Era uma forma de dar sentido a tudo que vivi, de transformar décadas de servidão em uma narrativa que me pertencia. Meu filho, Antônio, agora com 55 anos, passou a me visitar mais frequentemente. Nossa relação, tão marcada pela distância física durante sua infância e juventude, começou a florescer tardiamente. Ele havia se mudado para São Paulo ainda jovem, construído sua vida longe dos olhares de reprovação que enfrentávamos em Cachoeira. Eu, a empregada solteira. Ele, o filho sem pai. Mãe,
disse ele durante uma visita no meu aniversário de 75 anos. Eu sempre tive vergonha da senhora ser empregada doméstica. Hoje entendo que deveria ter tido orgulho. A senhora me deu tudo o que podia, com o pouco que tinha. Aquelas palavras cicatrizaram uma ferida antiga em meu coração. A maior dor de trabalhar na casa dos Mendonça Albuquerque não foram os anos de serviço extenuante ou a falta de reconhecimento. Foi ver os filhos deles receberem oportunidades que meu Antônio nunca teria, enquanto eu não podia estar presente na vida dele como gostaria. Em um de nossos cafés da manhã semanais, Margarida perguntou-me se eu guardava rancor da família que servira por tantos anos. Não é tão simples, respondi, observando o pássaro preto que sempre visitava a minha varanda. Durante muito tempo, confundi gratidão com submissão, respeito com medo. E agora, insistiu ela. Agora entendo que somos todos complexos. Dona Celina tinha suas contradições. Podia ser fria e distante em um momento, gentil e compreensiva no outro. Eduardo, Helena e Roberto foram criados para ver pessoas como eu, como instrumentos, não como seres humanos completos. O sistema que nos colocou em posições tão desiguais é mais antigo que todos nós. Essa compreensão não veio facilmente. Foi o resultado de muitas noites de reflexão, de conversas com meu grupo de apoio no centro comunitário, de sessões com a psicóloga que o posto de saúde oferecia para idosos. Aprendi que perdoar não significa negar o sofrimento, mas recusar-se a deixar que ele defina quem somos. 2 anos após me mudar, recebi uma visita inesperada. Roberto estava parado à minha porta, visivelmente nervoso, segurando um pacote embrulhado em papel pardo. Estava esvaziando o sótão da casa e encontrei isso, explicou ele, estendendo-me o pacote. Achei que deveria ser seu. Dentro havia um álbum de fotografias. Ao abri-lo, meu coração saltou. Eram fotos minhas ao longo dos anos na casa dos Mendonça Albuquerque. Eu segurando Roberto recém-nascido. Eu na cozinha preparando o bolo de aniversário de 15 anos de Helena. Eu e Dona Celina tomando chá na varanda. Não sabia que estas fotos existiam, murmurei, tocando delicadamente as imagens amareladas. Mamãe as guardava em uma caixa especial, explicou Roberto. Ela chamava de minha outra família. Naquela noite, depois que Roberto saiu, fiquei horas examinando o álbum. Ali estava a evidência visual de algo que sempre soube intuitivamente. Eu havia sido importante naquela casa, mesmo que raramente me fizessem sentir assim. Aquelas fotografias eram uma prova tangível de que minha existência havia sido notada, registrada, preservada. Com o passar dos anos, descobri pequenas alegrias que antes me eram negadas. A liberdade de escolher o que comer e quando. O luxo de ler um livro inteiro numa tarde chuvosa, sem interrupções. O prazer de decorar meu espaço com cores vibrantes que Dona Celina jamais aprovaria. A satisfação de aprender a usar um celular e me comunicar com meu neto em São Paulo através de videochamadas. Aprendi também que a justiça, mesmo tardia, traz consigo uma forma peculiar de paz. Não a paz da vingança satisfeita, mas a tranquilidade de saber que, ao final, minha humanidade foi reconhecida. O apartamento não era apenas um lugar para morar, era a materialização desse reconhecimento. Em minhas reflexões noturnas, frequentemente me pergunto o que Dona Celina realmente sentiu por mim. Éramos amigas? Éramos apenas patroa e empregada ligadas pela conveniência e hábito? Havia verdadeiro afeto naquelas conversas tardias na cozinha? Nunca saberei com certeza. Talvez nossa relação existisse em um espaço indefinível entre a intimidade forçada da convivência diária e as barreiras intransponíveis da desigualdade social. O que sei é que no final de sua vida, ela fez uma escolha que mudou o curso da minha. Uma escolha que seus filhos classificaram como traição, mas que para mim representou o momento em que fui vista não como um móvel da casa, mas como um ser humano que merecia dignidade na velhice. Eduardo nunca mais falou comigo. Helena, ocasionalmente, manda cartões de Natal,
e uma vez me convidou para um café, encontro que foi cordial, mas carregado de um desconforto silencioso. Roberto é o único que mantém contato mais regular, talvez por remorso, talvez por genuína afeição tardia. No último Natal, trouxe o filho adolescente para me visitar. O menino me chamou de vovó Cida, título que me emocionou profundamente. Quando olho para trás, vejo minha vida como um longo caminho que finalmente me trouxe para casa. Não para um quarto de empregada nos fundos de uma mansão, mas para um lar verdadeiro, um espaço onde posso ser plenamente Aparecida dos Santos, uma mulher com histórias para contar, com dignidade para viver e com a liberdade que, mesmo chegando tarde, chegou a tempo de me ensinar seu sabor. Hoje, enquanto tomo meu café da manhã na varanda, observando o rio Paraguaçu, que serpenteia preguiçosamente sob o céu de cachoeira, reflito sobre o significado de justiça. Não a justiça dos tribunais, embora tenha sido por meio dela que conquistei meu lar, mas a justiça mais profunda que todos buscamos em nossas vidas, o reconhecimento de nosso valor como seres humanos. Tenho 78 anos. Meus dedos estão curvados pela artrite, resultado de décadas esfregando pisos e lavando roupas. Meus joelhos protestam quando subo as escadas. Minha visão já não é tão nítida quanto antes. Mas meu espírito está mais vivo do que nunca esteve. Semana passada, recebi em minha casa um grupo de mulheres jovens que trabalham como empregadas domésticas na cidade. Vieram através de um programa do Centro Comunitário, buscando orientação sobre seus direitos trabalhistas. Sentadas em minha sala, elas compartilharam histórias dolorosamente familiares, salários atrasados, horas extras não pagas, humilhações cotidianas, o peso de cuidar de filhos alheios enquanto os próprios crescem à distância. Olhando para aquelas mulheres, vi versões mais jovens de mim mesma. Vi os mesmos olhos cansados, os mesmos sorrisos contidos, a mesma dignidade silenciosa que resiste apesar de tudo. Mas vi também algo que raramente tive em minha juventude: esperança. Esperança alimentada por leis mais justas, por uma consciência social em lenta transformação, por histórias como a minha que provam que, às vezes, a justiça pode chegar, mesmo que tardiamente. Dona Cida, perguntou uma delas, não mais que 20 anos, a senhora acha que as coisas estão mudando para pessoas como nós? Pensei cuidadosamente antes de responder. Estão mudando, sim. Lentamente, com tropeços e retrocessos, mas estão. Quando comecei a trabalhar, nem carteira assinada eu tinha. Vocês hoje têm direitos que eu só conheci no papel, já no fim da minha vida profissional. Mas a mudança mais importante precisa acontecer aqui. Toquei minha têmpora. E aqui, coloquei a mão sobre o coração. Enquanto acreditarmos que existem pessoas que nasceram para servir e outras para serem servidas, a injustiça continuará. A verdadeira mudança começa quando vocês se olham no espelho e reconhecem a dignidade que vem refletida ali. Depois que elas saíram, fiquei pensando em como o ciclo da vida às vezes nos surpreende. Por 40 anos, servi a uma família em silêncio. Agora, em meus últimos anos, encontro minha voz e a uso para compartilhar o que aprendi naquele longo silêncio. Muitos me perguntam se me arrependo dos anos dedicados aos Mendonça Albuquerque. É uma pergunta complexa, sem resposta simples. Arrependo-me das oportunidades perdidas, das horas que poderia ter passado com meu filho, dos sonhos que adiei indefinidamente até que se tornassem impossíveis. Mas não posso negar que aqueles anos também me moldaram. O sofrimento, como a chuva persistente, pode destruir ou nutrir, depende do que plantamos em nosso coração. Em minhas mãos enrugadas, carrego as marcas de uma vida de trabalho. Em meu coração, carrego as cicatrizes de inúmeras pequenas humilhações. Mas em minha alma, carrego também a certeza de que nenhum ser humano é descartável, nenhuma vida é menos valiosa que outra. E a dignidade não é um privilégio, é um direito. Às vezes, quando o sol se põe sobre o rio, penso em Dona Celina. Imagino-a observando de algum lugar,
talvez satisfeita por sua última vontade ter sido cumprida, por ter feito ao menos um gesto de reparação antes de partir. Gostaria de poder dizer a ela que a compreendo melhor agora, suas contradições, suas falhas, sua humanidade imperfeita. Gostaria de agradecer, não apenas pelo apartamento, mas pelos momentos de conexão genuína que compartilhamos entre as muitas camadas de desigualdade que nos separavam. Para aqueles que me chamam de sortuda, respondo: não foi sorte, foi justiça. Tardia, insuficiente, mas justiça. Para aqueles que veem minha história como vingança, digo: não existe vingança mais poderosa que viver com dignidade após uma vida de humilhações. Ao jovem entregador que me perguntou recentemente o segredo para chegar aos 78 anos com tanta serenidade, respondi com uma verdade que levei décadas para compreender. Aprenda a diferença entre servir e ser servil. O primeiro pode ser um ato de amor. O segundo é sempre uma diminuição do espírito. Esta manhã, enquanto preparava meu café, sem pressa, escolhendo cuidadosamente os grãos, apreciando o aroma que preenche a cozinha, percebi que finalmente fiz as pazes com o meu passado. Não o esqueci, não o negligenciei, mas o integrei à tapeçaria completa da minha existência. Os 40 anos na casa dos Mendonça Albuquerque não são mais uma ferida aberta, são um capítulo encerrado, uma lição aprendida, um testemunho de resistência. Agora, sentada em minha varanda, bebendo café em minha xícara favorita, uma peça de cerâmica colorida que comprei na feira de artesanato local, tão diferente das xícaras de porcelana fina que servi por décadas, observo o movimento da cidade abaixo. Vejo outras mulheres como eu fui, apressadas, carregando sacolas pesadas, rumando para casas que não lhes pertencem para cuidar de famílias que não são suas. Para elas, ofereço silenciosamente uma bênção, uma esperança de que também encontrem, um dia, o caminho para sua própria dignidade. O cheiro do café recém-passado ainda me lembra daquelas manhãs na mansão, mas agora o aroma traz consigo não apenas memórias, mas também possibilidades. Cada xícara que preparo é uma pequena celebração da liberdade de escolher quando e como viverei cada momento restante de minha vida. Se você me perguntar qual foi minha vingança contra a família que me humilhou por 40 anos, responderei com um sorriso sereno. Minha vingança foi descobrir, mesmo tardiamente, que meu valor como ser humano nunca dependeu da validação deles. Minha vingança foi aprender a pronunciar, sem medo ou hesitação, as palavras mais poderosas que uma pessoa pode dizer. Esta é minha vida e ela me pertence. E isso, mais que qualquer apartamento ou herança material, é a verdadeira justiça que encontrei no crepúsculo dos meus dias. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!